Sua vida não segue porque você insiste em se manter em um ciclo que já deveria ter sido encerrado há muito tempo. Quantas vezes temos medo do novo, temos apego emocional por aquilo que não nos cabe mais, pela roupa que já não faz nem mais sentido vestirmos, por simplesmente termos essa incapacidade de fecharmos ciclos em nossas vidas. Fechar ciclo é abrir-se para o novo, é abrir-se para algo diferente do que você está vivendo hoje. Assim como não tem como termos os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas, eu acredito piamente que não tem como a gente ir a novos começos sem fazer alguns encerramentos. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você hoje. Vamos lá. Qual ciclo você acha que precisa fechar na sua vida? Será um relacionamento amoroso? Será um curso que você tem que terminar? Uma relação com alguém que já chegou ao fim? Ou o local onde você trabalha, será que não já deu? Qual desses ciclos você consegue imaginar que está na hora de você finalizar? Aquele ciclo que mais tem uma dor emocional, com certeza seja o mais emergencial a ser fechado. E não tem como a gente esperar que um novo aconteça se a gente permite que o velho permaneça. É preciso primeiro finalizar algo, abrir espaço, para depois que o novo venha. Exemplo, pouco tempo atrás eu resolvi abrir mão de algumas roupas que eu nem usava mais, mas tinha um apego emocional, elas estavam ocupando espaço, e eu não tinha nem mais espaço para colocar novas coisas. Então pega esse exemplo do guarda-roupa. Será que você é capaz hoje de arrumar o seu guarda-roupa e tirar de lá aquilo que você não usa mais, aquilo que não te cabe mais? Se você começa por esse exercício simples, prático, você consegue também olhar para os seus ciclos que precisam ser fechados. E ciclos fechados abrem espaço para que ciclos novos comecem. Eu me questiono, por que eu demorei tanto tempo para finalizar alguns ciclos? A verdade é que em algumas situações nos falta conhecimento para entender que é preciso fechar esses ciclos. Nos falta aceitação para entender que aquele ciclo não faz mais parte da gente. E nos falta uma dose de dor insuportável. Porque alguns ciclos só se fecham com dor insuportável. Uma vez eu estava na minha terapia, em um momento muito de dor na minha vida, estava com muito sofrimento, né? E eu escolhi aquele sofrimento. Eu estava tão agarrado naquele ciclo, estava tão agarrado àquele lugar que eu estava, que apesar de ser tão doloroso, apesar de trazer tanta insatisfação, tanta invalidação, era um lugar que eu conhecia. Era o conhecido para mim. Então meio que tinha normalizado aquelas situações, entende? E aí minha terapeuta falou assim para mim: Franklin, não tá doendo suficiente ao ponto de você sair dessa situação. Mas não espere doer amargamente para que você seja forçado a sair dessa situação. Porque aí o sofrimento é muito maior. Quando as pessoas falavam para mim que o sofrimento era uma escolha, a dor era inevitável, eu achava que eu estava na pessoa naquele lugar. Mas quando eu fui entender, na vida, as decisões vão nos causar dor. Porque a dor ela é necessária para o nosso processo de crescimento. A dor da saudade, a dor da decepção, a dor de partida, a despedida, são dores inerentes à nossa evolução. Faz parte da gente. Agora, sofrer pela saudade, sofrer pela partida, sofrer pela permanência é uma escolha. Eu sei que não é fácil todo esse processo de descoberta e a gente só vai... E quando a gente evolui, passa pela dor, pela tristeza, por esses ciclos que a gente por muito tempo ficou abraçado e amarrado e por muito tempo achou que esses ciclos, com toda a sua história, toda a sua importância na nossa vida, eles pareciam por muitas vezes ser a nossa totalidade. E é muito difícil quando você está em um ciclo que causa muito sofrimento, você entender que isso não é você. Isso é um momento da sua vida que vai passar. E quanto mais cedo você tomar coragem para encerrar esse ciclo, mais cedo você vai conseguir superar e vai conseguir evoluir. Isso é fato. Mas eu sei que não é fácil. Para a gente ter a capacidade de fechar ciclos e começar outros, é preciso que a gente tenha conhecimento e adquirir novas habilidades. É
Preciso que muitas vezes a gente tenha um apoio de algumas pessoas e ouvindo as suas histórias, suas experiências, a gente consiga tomar coragem para dar o passo de evoluir. Eu sei que nesse processo da minha vida, eu entendi que duas coisas eram muito importantes na minha trajetória. Uma era eu entender a capacidade que eu tinha de me posicionar e de entender quais as roupas não me vestiam mais, não me servem mais, quais ciclos eu quero fechar para que outros comecem. E outro, entender que o meu processo precisava ser sempre validado. Quanto melhor eu trabalhar o meu processo de evolução, o meu processo de transformação, mais fácil vai ser, pessoa, que eu consiga seguir mais rápido e começar coisas novas, me abrir ao novo que vai acontecer. O novo que eu tanto almejo na minha vida. E é preciso, uma vez eu li um livro que ele dizia que era o livro das 7 leis da vida, se não me engano. Uma das leis era que a vida é movimento. E é preciso estar em movimento sempre. E eu busquei esses anos estar em movimento, muitas vezes eu parei. E eu vou te falar um pouquinho do que eu vou fazer agora, essa comunidade que eu quero construir. Talvez você que está aqui no YouTube, a primeira vez que você vai ouvir eu falando sobre isso, e eu vou falar muito sobre isso, vai muito das questões que eu quero ser melhor em fechar e abrir ciclos, de eu manter o meu processo de evolução constante, de eu estar evoluindo, e de eu conseguir manter o movimento da vida. Eu preciso manter a minha vida em movimento. Para que as minhas áreas, para que os meus pilares possam estar em harmonia e me fazer evoluir, continuar a evolução, eu preciso fazer com que a minha vida esteja sempre em movimento. Movimento da atividade física, movimento no meu desenvolvimento intelectual, movimento nas minhas habilidades emocionais, movimento com a minha espiritualidade, né? Movimento no meu trabalho, o movimento precisa estar. E como eu me motivo? Porque assim, se eu só vou à academia só por ir, por saúde, eu não tenho motivação. Mas se eu vou à academia porque eu quero em 3 meses chegar a um resultado, em 1 ano chegar a um resultado, isso me motiva. Eu vou correr, eu quero correr 5 km, você quer correr 7, você quer correr 10, quer correr uma meia maratona e quem sabe um dia correr uma maratona. Esses objetivos me dão motivação para seguir, fazem sentido para mim. Eu estava me questionando qual é o motivo ou qual o objetivo, a minha motivação, o meu motivo para a ação, para eu continuar evoluindo. O que eu poderia construir que me forçasse a evoluir? E aí surgiu a comunidade Somos, que é algo que eu queria fazer há muito tempo, porque eu tenho um desejo no meu coração há muito tempo de impactar vidas, de usar a rede social para impactar pessoas. E no último D14D que eu fiz, ficou muito claro, eu falei, por que eu não estou fazendo isso agora? E aí vem uma questão que às vezes a gente fica é uma máxima bem clichêzinha, mas que realmente funciona muito, faz muito sentido, é que faça o melhor que você tem com aquilo que você tem. E às vezes a gente fica esperando ter as melhores condições, fazer o melhor lançamento, criar o melhor vídeo, o melhor roteiro e tal, e não faz nada. Então eu decidi que para focar no meu processo, melhorar minhas habilidades de fechar e abrir novos ciclos, eu precisava abrir um ciclo novo na minha vida, que era a comunidade. E esta comunidade se tornaria o meu motivo para a ação da minha evolução. Assim como correr 5, 10, 15, 21 km é o objetivo na parte da corrida, assim como construir um físico legal é um objetivo na minha musculação, eu precisava criar um objetivo que desse sentido para a minha evolução. Então eu decidi criar a comunidade, que eu quero compartilhar isso com você, e eu quero que mais pessoas entendam que elas podem ter um físico que elas querem, que elas podem ter resultados no trabalho, que elas podem ter uma vida incrível, desde que elas entendam que o momento que elas estão vivendo não define quem elas são. Então não importa o momento que você está vivendo agora, isso não define quem você é. Você é muito mais do que isso. E por isso que eu criei a comunidade, né? Eu vou lançar a comunidade em breve, estou finalizando alguns vídeos, algumas aulas, né? As aulas da fase 1 de iniciação. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo em algum momento, clique no link abaixo desse vídeo, assim que tiver, e venha fazer parte da comunidade também. E que eu consiga despertar em você o desejo de evoluir, te mostrar que é possível, e te mostrar que você é muito mais do que as adversidades que você encontra agora.
e que com a comunidade você possa fechar os ciclos que te causam sofrimento, te causam dependência e te impedem de avançar. E é isso, pessoa. É sobre isso.